Olá pessoas, meu nome é Flávia, eu sou da ENC 19 e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns pontos importantes para a primeira prova de cálculo 1. No geral, assim, a gente percebe que o foco da disciplina mudou um pouco e hoje em dia eu acredito que as avaliações estejam muito mais voltadas para uma análise de gráfico e dentro dessas análises de gráfico é que a gente estaria utilizando ali as principais ferramentas que a gente aprende no cálculo, né? Que são os limites ali, um uso de derivadas e o uso de integrais. Nessa primeira prova, a gente tem o conteúdo focado na manipulação de limites, em algum estudo de gráficos e em uma parte ali do uso de derivadas ali, focado em algumas derivadas trigonométricas e algo do tipo. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai estar tentando entender um pouquinho mais de como que o estudo de limites se aplica dentro de um gráfico de uma função. Separei esse primeiro exercício aqui, bem simplesinho, só para começar mesmo, que está falando sobre achar as assíntotas horizontais e fazer um esboço do gráfico da função que é definida dessa forma aqui, ó. A gente tem f de x igual a x sobre raiz de x2 mais 1. Primeiro passo, quando eu pego qualquer função e eu quero analisar também qualquer coisa em relação a ela, é eu olhar para o domínio dessa função. Aqui a gente pode perceber que eu não tenho nenhum problema em relação ao domínio da função, porque onde eu poderia ter problema é nessa parte aqui do denominador. Mas quando a gente olha para o denominador, eu percebo que eu tenho x sempre elevado ao quadrado, esse x aqui é qualquer real, né? Não são definidas de reais em reais ainda, somado com 1. Então, qualquer número que eu colocar aqui, ainda que esse número seja negativo, vai estar sempre elevado ao quadrado. Então, essa raiz é sempre positiva, eu não tenho nenhum problema em relação a isso, porque o número que é resultado dessa raiz vai ser sempre um número real. Eu poderia ter problema também se isso aqui fosse uma divisão por zero, né? Mas como eu tenho esse mais 1 aqui, isso acaba eliminando essa possibilidade. Então, eu já percebo que o domínio da minha função é todo e completamente a reta real. Como eu falei, é um exemplo simples, então a gente não vai ter problema em relação a isso. Quando eu quero achar uma assíntota horizontal, eu estou pensando em achar uma reta. Essa reta vai ser do tipo y igual a alguma coisa, né? Porque é uma reta, se você visualizar, horizontal dentro do meu gráfico, então ela tem que estar passando ali, cortando o eixo y. E para eu identificar se a função está se aproximando de alguma reta desse tipo, eu preciso analisar como que essa função está se comportando ao longo do eixo x. Como o domínio desse caso da minha função é real, então eu vou tentar varrer a reta real toda através do recurso do limite e tentar identificar em cima disso se a minha função está se aproximando de alguma reta, né? Ela se aproxima, mas ela nunca chega ali a tocar aquela reta, que é justamente a definição de uma assíntota. Eu vou varrer essa reta real de duas formas. A primeira forma vai ser fazendo o x tender para mais infinito, né? Onde eu pego ali de forma grosseira desde o zero até a parte positiva do meu plano cartesiano e depois eu vou tentar varrer esse gráfico fazendo o x tender para menos infinito. Então, considerando aqui o limite da f de x quando o x tende a mais infinito, a gente vai ter o seguinte. Esse limite, né, é igual ao limite da minha função, o x sobre raiz de x2 mais 1. E aqui a gente já pode explorar uma técnica de resolução de limite. A gente aprende, né, que quando eu tenho um x tendendo para infinito, em qualquer limite, o que eu tenho que fazer é tentar encontrar maneiras de arrumar esse limite. Parece besta assim, parece meio idiota de cara você fazer isso, mas sempre que você pegar um limite, mesmo que você já saiba que você vai ter que mexer nele, tenta substituir para onde o seu x está tendendo primeiro, para você ver o que está acontecendo com esse limite e você trabalhar em cima disso. Aqui, como meu x está tendendo para o infinito, né, eu teria infinito em cima, sobre raiz de infinito ao quadrado mais 1 embaixo. Tá, infinito mais 1 não vai mudar nada, continua infinito. E raiz de infinito continua infinito, não escreve isso não, pelo amor de Deus.
E aí eu teria limite de infinito sobre infinito, que é uma indeterminação, né? Então, eu já sei que eu vou ter que arrumar esse limite, porque só substituindo ali, substituindo bem entre aspas o x, eu não conseguiria chegar em lugar nenhum. O meu recurso para poder resolver limite, quando eu tenho situações desse tipo, quando eu tenho um cara tendendo para o infinito, é justamente tentar dividir todos os números, geralmente vai ser uma fração, tá? Do meu numerador e do meu denominador pela maior potência que eu conseguir encontrar aqui. Aí você para e pensa, a minha maior potência aqui nesse limite é o x2. Sua maior potência não é o x2, sua maior potência é raiz de x2. Única e exclusivamente porque esse cara aqui embaixo está na raiz. E dividindo assim, você vai ver que vai dar certo. Se você fizesse com x2, você vai ver que ia dar errado. Mas eu acho que vai dar para entender a ideia quando a gente seguir, ó. Quando eu divido numerador e denominador por raiz de x2, eu vou chegar na seguinte expressão. A gente vai ter limite quando x tende a infinito de x sobre raiz de x2, dividido pelo raizão aqui de x2 mais 1 sobre x2. Pode ficar uma confusão, talvez, mas quando eu divido aqui raiz de x2 mais 1 sobre raiz de x2, né, eu tenho duas raízes de mesmo índice, então é por isso que isso aqui vira esse raizão gigante. Show? Então, beleza. Quando a gente dá segmento aqui, né, esse raiz de x2 aqui, tem que tomar muito cuidado, porque esse x pode ser qualquer número real. Então, pensar em raiz de 4, por exemplo, que é 2. Esse x aqui, como ele é real, ele poderia ser tanto mais quanto menos 2. Então, na verdade, o número que eu vou colocar nesse limite aqui, para essa raiz, não é cortar 2 com 2 e enfiar x. Eu vou ter que colocar o módulo de x, justamente porque pode ser tanto mais quanto menos. Aqui, né, nesse raizão, eu vou dividir cada membro pelo denominador, como se eu estivesse separando ali, né, essa soma de frações. Então, eu vou ficar com x2 sobre x2, que é igual a 1, mais 1 sobre x2. E aí, agora eu consegui um negócio bonito que dá para eu mexer em cima dele. Por quê? Vamos resolver a questão do módulo primeiro, né, que a gente tem um problema aqui em relação a isso. Mas vamos lá. Como que eu arrumaria, então, né, esse caso do módulo desse limite, que é o que está impedindo a gente de fazer essa continha? Eu tenho o que eu objetivo chegar toda vez que eu tenho um x tendendo a infinito, que é numa situação tipo essa aqui, ó, onde eu tenho um número, aqui poderia ser 1, 2, 100, 1000, 1 milhão, qualquer número, dividido pelo x2, porque se esse x2 está tendendo a infinito, eu sei que isso aqui vai ir para zero. No caso desse módulo aqui, como que eu vou arrumar? Eu tenho que analisar para onde que o x está tendendo dentro do meu limite. Nesse caso aqui, como o x está indo para mais infinito, eu sei necessariamente, cara, mais infinito. Eu estou buscando um número positivo. Então, o meu módulo de x, necessariamente nesse caso aqui, está indo para mais x. Está sendo igual a mais x, né? Então, eu tenho nessa divisão aqui, eu vou ficar com o módulo de x igual a x e esse limite passa a ser o limite de x sobre x, quando x vai para infinito, né? Dividido pelo raizão de 1 mais 1 sobre x2. Aqui, garantindo que esse x é diferente de zero, e ele é, porque eu estou tendendo o x para mais infinito, eu posso cortar essa história aqui, e isso vira limite de, quando x vai para o infinito, de 1 sobre raizão de 1 mais 1 sobre x2. Aí aquela história de novo, né? Como o x está indo para infinito, 1 sobre infinito ao quadrado é infinito. Isso aqui vai para zero. Isso aqui vira limite de 1 sobre raiz de 1 mais 0, que é igual a 1. Tá, depois dessa conta, o que eu fiz? Eu joguei o limite, onde eu estou tentando varrer a reta real na parte positiva do meu plano cartesiano, ao longo do eixo x. E ao longo da parte positiva do eixo x, eu estou vendo que quando eu tendo o x para infinito nessa função, eu estou fazendo essa função se aproximar do número 1 no eixo y. Então, eu estou fazendo essa função se aproximar justamente da reta y igual a 1. Se aproximar e nunca tocar, porque aqui é um limite, né? Então, o x tende para infinito, ele nunca, de fato, chega no infinito, até porque isso não é plausível. Então, é assim que eu concluo que a reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal do meu gráfico.
Lembrando que o exercício já tinha me falado que eu ia encontrar assíntotas horizontais, então é por isso que eu já comecei de cara no exercício, tentando varrer o eixo X e descobrindo se isso aqui vai para algum lugar no eixo Y. Agora eu tenho que fazer o mesmo procedimento, galera, em relação à parte negativa do meu plano cartesiano, falando de novo bem grosseiramente. E aí, como que eu vou fazer isso? De forma geral, eu vou fazer o exato mesmo procedimento, só que agora o x vai tender a menos infinito. Nesse caso aqui, essa análise não vai ser muito diferente, porque o x está indo para menos infinito. Se observar assim, a gente cai no mesmo caso. De novo, eu vou vir e dividir esses caras aqui pela minha maior potência com o intuito de quê? De fazer alguma coisa tender a zero, tá vendo aqui, ó? E cortar alguma coisa em cima, geralmente. A gente cai no mesmo problema do módulo de x. Se você tiver dificuldade, você pode voltar e fazer no papel, mas os passos desse limite são os exatos passos que eu resolvi no exercício anterior. Mas a gente cai, de forma geral, na mesma situação, no x sobre módulo de x, quando ele sai da raiz, dividido por esse raizão aqui. Só que agora eu tenho uma sutil diferença em relação ao valor desse módulo de x. Antes, né, eu garanti que o módulo de x era exatamente igual a x, porque eu estava varrendo a reta real na parte positiva, o meu x estava tendendo para mais infinito. Mas agora o x está tendendo a menos infinito, então eu estou pegando ali um número de x que vai ser necessariamente menor do que zero. Por isso que nesse limite aqui, o meu módulo de x vai virar menos x. E aí eu tenho essa situação. A resolução do limite, então, tirando esse pequeno sinalzinho aqui, não muda muito. A gente vai ficar garantindo que esses x são diferentes de zero, e são, porque eu estou tendendo x para menos infinito, né? Vai ficar igual a menos 1 sobre o raizão de 1 mais 1 sobre x2. Aqui, ó, o x está tendendo, no slide está errado, mas o x está tendendo a menos infinito. Então, o menos infinito aqui, ó, quando elevar ao quadrado, vai ficar positivo, vira mais infinito. E 1 sobre mais infinito, nesse caso aqui, está tendendo para zero, a gente fica com o limite de menos 1 sobre a raiz de 1 mais 0, que é igual a menos 1. Então, quando eu estou varrendo o meu eixo dos reais, das minhas abscissas, em relação a menos infinito, o gráfico da minha função está se aproximando de uma reta. Essa reta é a reta y igual a menos 1. Então, y igual a menos 1 é uma assíntota horizontal do meu gráfico. Bom, em relação ao gráfico aqui, eu trouxe o desenho só para ficar mais plausível e mais palpável o que a gente está fazendo, e até porque esse desenho pode ser pedido também. Na verdade, pelo que eu andei dando uma olhada, ele é pedido assim em algumas provas e algumas questões. Primeira coisa, a análise de um gráfico, quando você quer desenhar qualquer gráfico, ela vem sempre de um conjunto de informações. Às vezes eu tenho mais, às vezes eu tenho menos informações e a minha construção do gráfico vai depender total das técnicas que eu vou realizar e das informações que eu consigo coletar. Primeira coisa que eu sempre tenho condição de olhar, isso desde o ensino médio, não só na faculdade, é o domínio da minha função. Nesse caso aqui, o domínio da função é a reta real, então ela não vai ter nenhum pontinho de descontinuidade, por isso que ela segue com essa reta firme aqui, bonita, do menos infinito até o mais infinito. E os dois pontos que eu consegui descobrir com esse exercício, que já me dava diquinha de novo de que eu ia ter assíntotas horizontais, era que as assintotas horizontais que eu descobri através dos limites são a reta y igual a 1 e a reta y igual a menos 1. De novo, y igual a 1 é uma assíntota horizontal quando eu estou tendendo a minha função para mais infinito. Então, por isso que ela vem aqui se aproximando justamente ó, do y igual a 1 quando eu tendo o x para mais infinito. E do y igual a menos 1 aqui, ó, quando eu tendo x para menos infinito. Uma perguntinha aqui, nesse caso, considerando que vocês ainda não viram derivada, mas na verdade vocês já viram sim. Mas pensando assim, onde que essa função muda de sinal, só para eu conseguir desenhar o gráfico mesmo, eu sei o seguinte. O sinal dessa função, galera, ele depende inteiramente desse x que está aqui em cima. Ah, por quê? Porque se eu olhar para a parte de baixo, eu tenho x2 mais 1. E esse x2 aqui, de novo, já discuti isso, né? Não interessa o x que você jogar aqui, isso aqui é sempre positivo. Como isso aqui está somado para 1, isso aqui também nunca vai para 0. Então, esse raizão que está aqui embaixo é sempre positivo. E a única coisa que vai mudar o sinal da minha f de x é esse xzinho aqui que está aqui em cima.
Então, olha só, quando x é zero, a minha função é exatamente zero. Ó, o gráfico concorda com isso. Quando o meu x passa a ser negativo, a minha função passa a assumir valores negativos. Ó, ela vai diminuindo até se aproximar da reta y igual a menos 1, conforme eu encontrei ali na análise daquele limite. Da mesma forma, assim, analogamente, quando o x é positivo, ele vem aqui se aproximando de forma crescente, né? Isso é uma curva, obviamente, porque a gente tem, né, divisão de x por uma raiz. Então, eu posso não conhecer muito exatamente como que seria essa curva, a forma certa dessa curva, mas eu tenho que saber que seria uma curva, porque eu tenho uma divisão, isso aqui não é linear, tem uma divisão de coisas com potências, então dá para fazer esse chute. Bom, um segundo exemplo de estudo de gráfico de funções que a gente tem, agora é um exemplo um pouco mais complexo, que exige uma análise um pouco mais rigorosa, porque ele não te dá dicas e, na verdade, ele dava sim, eu que tirei, mas ele não te dá dicas inicialmente e você não tem uma função. Isso aqui não é uma função. Vamos lá. Eu posso transformar isso aqui em funções, mas é importante que você tenha em mente que isso aqui é uma equação. Muito importante, aliás. Parece bobo, mas não é não. Bom, primeiramente, ache as assíntotas e faça um esboço do gráfico da função. Aqui, de novo, a gente cai naquela questão de eu preciso, primeiramente, achar uma função, né? Achar uma função, galera, vai depender de eu conseguir colocar, né, da forma mais famosa, o y em função de x, que é, nesse exemplo aqui, relativamente simples, né? A gente, se você não conseguiu visualizar assim, faz um papel, porque aqui a continha já vai estar direta, mas é o seguinte, a gente passa o 4x para cá, eu vou colocar o y2 em evidência, então eu vou ficar do outro lado com 4x sobre x menos 2, e vai ficar y2 igual a 4x sobre x menos 2. A gente vai tirar essa raiz do y2, essa raiz vai sair como mais ou menos a raiz de 4x sobre x menos 2, e o 4 aqui vai sair da raiz, porque a raiz de 4 é 2. De novo, se você não entendeu, pode ter ficado confuso, passa para o papel. Mas aí a gente vai ficar com o seguinte, com duas funções que a gente pode obter, então, em relação a isso, por causa do mais ou menos que vai sair da raiz lá, por causa do y2. A gente fica com uma função que eu chamei de f1 igual a mais 2 raiz de x sobre x menos 2, e uma função que eu chamei de f2 igual a menos 2 sobre raiz de x sobre x menos 2. Bom, a partir da solução dessa equação, então, eu consigo definir duas funções. E aí, eu pedi gráfico, né? Só voltar aqui para ver. Acho que pedi gráfico sim. Então, o gráfico dessa equação aqui, né, inicialmente, vai ser a união do gráfico dessas duas funções. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer para analisar o gráfico de função, a gente cai no que já foi discutido no exemplo 1, é encontrar o domínio dessas funções aqui. Quando eu observo lá aquelas raízes, eu consigo definir o seguinte. Aquilo lá tinha um 2, né? Mais ou menos 2, raiz de x sobre x menos 2. Eu preciso de uma condição, né, que essa raiz seja sempre uma raiz real, porque eu estou lidando com plano cartesiano, então eu estou lidando sempre com o eixo dos reais. Para essa raiz ser real, esse número precisa ser sempre positivo ou igual a zero. Então, eu vou ter essa condição aqui, essa inequação, na verdade, né, que é o x sobre o x menos 2, sendo maior ou igual que zero nesse caso. Essa inequação, galera, ela, apesar de não ser exatamente o foco nem de cálculo 1, nem de uma outra matéria assim, pelo menos na engenharia química, na faculdade, análise de inequação é uma coisa que vocês vão precisar fazer constantemente. Então, se você não tem muita familiaridade com isso, eu aconselho que você passe a ter, assim, dê uma estudada boa nisso. Mas o que acontece em relação a essa inequação aqui, que a gente vai analisar de forma mais simples e também mais grosseira? Eu tenho duas situações possíveis, pensando um pouco, em que isso aqui pode ser maior ou igual que zero.
Primeiramente, né, eu acho que fica claro que se o x for zero, isso aqui vai ser exatamente igual a zero, então essa inequação está satisfeita. Mas pensando um pouquinho, quanto que uma coisa é maior que zero? Uma coisa é maior que zero quando ela é positiva. Quando que ela pode ser positiva? Nesse caso aqui, ela pode ser positiva quando o x e o x menos 2 forem números positivos, certo? E ela vai poder ser negativa quando o x e o x menos 2 forem números negativos. Na verdade, a rigor, assim, só o x precisa ser positivo, e diferente de 2, né? Mas vamos chegar nisso depois. E depois o x também precisa ser negativo, porque aí negativo com negativo vai de forma grosseira cortar, e a gente vai chegar no resultado dessa equação sendo positivo. Fazendo essa análise, eu vou explicar aqui, mas de novo, talvez convenha fazer no papel, né? Eu sei, em primeiro lugar, como isso aqui é uma fração, que esse denominador não pode zerar. Então, o x tem que ser, diferente de 2. Em segundo ponto, né? Se isso aqui for positivo, eu consigo essa equação sendo satisfeita. Então, de 2 até qualquer x positivo que eu pegar na reta real, a equação vai ser satisfeita. Esse número vai continuar sendo positivo. Então, no intervalo que aparece aqui embaixo, ó, de 2 até mais infinito, essa equação vai ser sempre satisfeita. Existe um outro intervalo que essa equação vai ser satisfeita, que é o intervalo quando eu pego essa parte negativa aqui, o x negativo. Se eu pegar do menos infinito até o zero, qualquer número aqui, eu vou ter o x negativo, então eu vou ter negativo com negativo, de novo, bem entre aspas, cortando, virando positivo, então a equação estaria satisfeita também. Então, olha só, o domínio tanto da F1 como da F2 é uma união desses dois intervalos aqui em que a equação é satisfeita. É a união do intervalo de menos infinito até zero, aqui zero fechado, por quê? Porque o zero, cara, quando você joga o x igual a zero, ele satisfaz essa equação. União com 2, aqui o intervalo aberto no 2, por quê? Porque se eu pegar exatamente 2, eu tenho uma divisão por zero, uma descontinuidade, e aí a equação não é satisfeita. Até o mais infinito, que é qualquer x que você possa pegar aqui, que vai tornar isso positivo, solucionando dessa forma essa inequação. Por que a função não, né? Por que o domínio dessa função não existe, então, de 1, né? Que é o zero fechado. Na verdade, de 0 até o 2. Porque de 0 até 2, quando eu pego, por exemplo, chutar x igual a 1, que está dentro desse intervalo, eu vou ter essa fração negativa. E essa fração seria menor que zero e não satisfaria a minha equação. Mas beleza, chegamos nesse domínio. Para pensar em assíntota, eu preciso olhar para esse domínio aqui, né? Assíntotas horizontais ou verticais. Eu já vi que para assíntota horizontal eu vou estar varrendo a reta das abscissas, né? Na reta do eixo x. Mas e para assíntota vertical? Para a assíntota vertical, eu preciso ver como que essa função estaria se comportando ali no extremo dela. Por exemplo, o 2 é um excelente candidato. Eu sei, ó, que essa função ela vem de menos infinito até zero, aí ela corta, pá, do nada ela volta ali e vai de 2 até mais infinito. Então é muito interessante, tem que pensar mesmo, é muito interessante eu descobrir como que ela se comportaria ali no 2. Ah, outro ponto importante. Como ela se comportaria no 2 pela direita, galera. Porque pela esquerda não existe gráfico, não existe função, certo? Então, eu vou vir aqui e vou fazer um limite, ó. Para encontrar as assíntotas em F1, primeiramente, que é aquela minha função positiva, eu vou jogar o limite da F1 de x quando o x tende a 2 pela direita. De novo, porque é onde a função está definida. Não existe função definida em x tendendo a 2 pela esquerda. A função não está ali. Então, resolvendo esse limite, eu chego com limite de 2 raiz de x sobre x menos 2 quando x tende a 2 pela direita. Se você fizer uma análise rapidinha aqui desse limite, né? Aqui em cima vai ficar 2, raiz de 2. E aqui embaixo eu estou tendendo o x a 2 pela direita do 2.
Então, eu estou tendendo x a 2 por valores maiores que 2. Pode pensar, por exemplo, em 2,1. Então, aqui eu ficaria com um número positivo, mas um número positivo que quando eu vou tendendo x a 2 vai ficando cada vez menor. Então, eu estou dividindo 2 por um número cada vez menor. Eu estou dividindo 2 por um número que se aproxima cada vez mais de zero. Se eu estou dividindo 2 por um número cada vez mais menor, que vai se aproximando de zero, esse limite está explodindo para mais infinito. Então, olha que bonito. Quando eu aproximo no meu gráfico o x de 2 pela direita, a função explode de uma vez só. Isso vai ficar bem visível quando eu mostrar o gráfico para mais infinito. Isso significa, pelas definições lá do Leitode que a gente aprende, que a reta x igual a 2, então tem que ser uma assíntota vertical do gráfico da F1, certo? Beleza, então. Uma outra coisa que eu preciso fazer, né, que eu já achei uma assíntota vertical do gráfico da F1, é de novo varrer o eixo x, a reta real, igual eu fiz no exemplo 1 aqui, para tentar descobrir se esse gráfico teria assíntotas horizontais. Então, vamos lá. Quando eu faço, então, o limite da f1 de x, quando x tende a infinito, lembrando, por que eu estou fazendo x tender a infinito aqui? Porque eu quero descobrir se isso tem assíntota horizontal. Por que eu fiz o x tender a 2 pela direita aqui? Porque esse era um ponto que eu julguei interessante em relação ao meu domínio da função, porque eu não conhecia o comportamento dela ali. Eu não sabia de onde que ela estava vindo, como que ela se comportava, certo? Mas aí, dando continuidade aqui, quando o limite da f1 de x, quando o x tende para infinito, a gente vai ter esse limite aqui, né? Que vai dar exatamente o mesmo resultado de antes. Mentira. Quando o limite de x tende a infinito aqui, a gente vai ter o seguinte. X está tendendo a infinito, então eu vou usar aquela técnica de resolução de limite quando você tem x tendendo a infinito, né? Que é dividir esse cara pelo valor da maior potência que eu consegui encontrar aqui. Nesse caso, você pode ignorar a raiz, porque eu tenho numerador e denominador dentro da raiz, então eu vou olhar como se fosse só x sobre x menos 2. Eu preciso cortar alguma coisa, né? Então, eu vou vir aqui e vou dividir isso pela maior potência que eu tenho embaixo, no denominador. Então, eu vou dividir isso sobre x. Eu vou ficar com limite, quando x tende a infinito, de 2. Ah, Flávia, esse 2 aqui, ele poderia sair do limite. Poderia, mas não interessa muito nesse caso, é até bom que ele fique aqui do lado. Não é por quê. Limite de 2, raiz de x sobre x, x menos 2 sobre x. Fazendo a divisão aqui, né, como esse x está indo para infinito, então eu tenho números diferentes de zero, eu vou poder cortar isso aqui, vou ficar com limite, quando x vai para infinito, de 2 vezes a raiz de 1 sobre. Fazendo a divisão aqui, eu vou ficar com x dividido por x, que vai dar 1, menos 2 dividido por x. O x aqui está tendendo para infinito, então eu fui bem sucedido no que eu queria, que era para cortar isso aqui, fazer isso aqui virar zero. Eu fiquei com limite de 2, que multiplica a raiz de 1 sobre 1, que é a raiz de 1, que vai ser igual a 2. Então, olha só, quando eu varri a reta real na parte positiva do eixo x, eu estou fazendo meu gráfico da função se aproximar de 2. Então, a reta y igual a 2 é a assíntota horizontal do gráfico de f1. Bom, eu teria que fazer o mesmo processo, já que eu varri só o mais infinito, para menos infinito também. Vocês podem observar, refazendo aqui o exercício, vai só uma questão de sinal que vai mudar, conforme a gente fez no exemplo 1, que o limite da f1 de x, quando x vai para menos infinito, também vai ser igual a 2. Isso vai dar um resultado importante para a gente no gráfico da função posteriormente. Mas vamos embora fazer, então, as análises de assíntota em F2. Bom, o que a gente tem em F2? Basicamente a mesma coisa. Mentira, mas é verdade. Vamos lá. Na F2 eu vou fazer a exata mesma coisa, porque lembra que o domínio da F1 é exatamente o domínio da F2, né? Porque a gente estava lidando com exatamente os mesmos números, as mesmas frações, a única diferença era em relação ao sinal.
Então, quando eu faço o limite da f2 de x quando x tende a 2 pela direita, eu estou falando do limite quando x tende a 2 pela direita de menos 2, que multiplica a raiz de x sobre x menos 2. Bom, galera, essa análise aqui do x, quando o limite vai para 2 pela direita, é exatamente a análise que eu fiz no exemplo anterior para f1. Esse limite, ele continua dando mais infinito. Só que a diferença aqui é que eu tenho um menos 2 na frente, por causa do sinal da minha f2. Então, é a única coisa que vai alterar nesse resultado. Eu tenho menos 2 vezes mais infinito, e aí eu vou chegar em menos infinito para o resultado aqui desse limite. Tá, beleza. Então, na f2, quando eu aproximo a minha função do x igual a 2, quando eu me aproximo do x igual a 2, na verdade, o que acontece com a função? Ela explode para menos infinito. Se ela está explodindo para menos infinito, pelas regrinhas que a gente aprende no Leitode, eu tenho de novo que a reta x igual a 2 é uma assíntota horizontal do gráfico de f2. Beleza, então agora eu vou tentar descobrir se esse gráfico aqui da f2 vai ter também assíntotas horizontais. Show então. Bom, vamos fazer aqui de novo aquela história de varrer a reta real, que é sempre o que eu faço, cara. Quando eu preciso descobrir se uma função vai ter assíntota horizontal, eu vou varrer a reta real para descobrir se quando eu pendo o x para mais ou para menos infinito, eu consigo que essa função se aproxime lá de uma determinada reta no eixo y. Então, tendendo aqui o x para mais infinito, a gente fica também, de novo, com o exato mesmo limite. A gente vai fazer a exata mesma manipulação de dividir esse limite aqui por x dentro da raiz para a gente conseguir cortar. A única diferença vai ser o quê? Aqui no final. Quando a gente corta, a gente chega nessa raiz de 1 que eu já expliquei anteriormente, a gente tem uma pequena mudança de sinal, que é a do menos 2. Recomendo não passar isso aqui para fora, só para mostrar que você sabe que constante sai do limite, porque quando você deixa aqui do lado, fica muito mais fácil de visualizar e não esquecer desse número, consequentemente não errar o exercício. Então, a gente fica que esse limite aqui vai ser igual a menos 2. Então, quando eu estou varrendo lá o meu gráfico no x indo para mais infinito, na parte positiva da reta real, o meu limite a minha função está se aproximando da reta y igual a menos 2. Isso, por definição, significa que a reta y igual a menos 2 é a assíntota horizontal do gráfico da minha f2. Você pode notar que da mesma forma, se você fizer a continha e tender o x aqui para menos infinito, na minha f2 de x, você também vai chegar na assíntota horizontal menos 2. Beleza? Então, olhando para os gráficos dessas funções, ó, aqui eu não sinalizei, mas é a f1 de x e aqui a f2 de x. É que a gente consegue visualizar justamente as informações que a gente coletou. Olha só, olhando um pouquinho para as assíntotas verticais, eu consigo visualizar o seguinte. Na minha função lá na f2, na f1, eu vi o seguinte, quando eu tendo o x para 2 pela direita, a minha reta explode para mais infinito. Olha só o que está acontecendo. A outra parte que a gente viu em relação à assíntota horizontal. Quando eu tendo o x para mais infinito, a minha reta se aproxima de y igual a 2. Quando eu tendo o x para menos infinito, a minha reta também se aproxima de y igual a 2. Na função f2, se você tivesse percebido isso antes, poderia te adiantar, mas se não, de qualquer forma é melhor fazer também. Ela é exatamente o espelho da função f1. Aqui, da mesma forma, para achar a assíntota vertical, eu fiz no meu limite lá a função tender a 2 pela direita. Quando essa função tendia a 2 pela direita, se você voltar lá no slide, você vai ver que eu achava um limite indo para menos infinito. E é justamente o que acontece aqui, a função explodindo para menos infinito, me mostrando que o meu cálculo estava certo e que o gráfico está condizente com isso. Em relação às assíntotas horizontais, quando eu pendia na reta real o x para mais infinito, eu achava esse gráfico aqui se aproximando da reta y igual a menos 2, que é exatamente o que acontece tanto no x indo para mais infinito, quanto no x
indo para menos infinito. Então, no geral, a análise dos gráficos é essa. O exercício me pediu o gráfico que dava a união, né, na verdade, da F1 e da F2, porque eles que eram a solução daquela equação. Então, o gráfico da equação que a gente tinha inicialmente, que é a junção dos dois, fica esse gráfico bonito aqui. Você pode pausar e conferir ali de acordo com as continhas que a gente fez. Você vai ver que bate certinho com todas as informações que a gente coletou. E, no geral, o gráfico é isso. Gráficos são sempre uma construção de acordo com as informações que você coletou e os limites ali são uma importante ferramenta para a gente conseguir descobrir essas informações nesse caso.